Seja muito bem-vindo. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos de fazer o bem. Mas a nossa carne, ela inclina para o mal, em realizar aquilo que não é da vontade de Deus. Mas então, como que eu posso ordenar a minha vida para realizar a vontade de Deus? Sabemos que a nossa alma, ela tem faculdades, a inteligência e a vontade. Por causa do pecado, muitos usam da inteligência para o mal, para realizar o mal mesmo. E outros usam também da vontade, para realizar os apetites, as paixões da carne, realizando o mal, cometendo o pecado contra Deus, desobedecendo os seus mandamentos. E como que nós podemos nos curar disso? Se aproximando de Deus, ouvindo a palavra de Deus, dedicando a nossa vida para realizar a vontade de Deus, amando os nossos irmãos, mas precisa ter um desejo muito grande no coração de querer mudar, de aceitar aquilo que Deus quer para nós. Não adianta nós acharmos que a nossa vida, podemos estar se dando bem na nossa vida, se estamos praticando o mal para se dar bem. É usar da inteligência para o mal. Nós temos uma inclinação para o mal. Sabendo que temos uma inclinação para o mal, é claro que nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos pedir o Espírito Santo, pois Ele que nos santifica. É Ele que derrama as armas sobrenaturais sobre nós, os dons, os carismas, para nós sermos pessoas de Deus, pessoas que amam o irmão, que não veem o irmão como um inimigo, mas veem o irmão como um filho de Deus, que precisa muitas vezes nós orarmos, ajudarmos, para sermos sim, homens cheios da graça de Deus. Homens santos, homens de Deus, falaram, Deus usou a boca deles para falar do seu amor, mas muitas vezes o inimigo vem e tapa os nossos ouvidos para nós não ouvirmos o que é de Deus, para ouvir aquilo que é do mundo. Para nós nos curarmos de novo, essa surdez, é preciso nós nos voltarmos para Deus. Não querer as coisas do mundo. Deixar de viver uma vida de pecado e começar a viver uma vida de Deus. Renunciar àquela vida passada para assumir a vontade de Deus. Hoje vamos meditar a palavra de Deus, que Deus fala que a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi ao Senhor mais operários para a messe, diz na palavra, é o que nós vamos meditar hoje. São poucos os que falam de Jesus, e as pessoas falam assim, mas eu não consigo falar de Jesus, sabe por quê? Porque você não lê a vida de Jesus. Você não pega a sua Bíblia e tem interesse em saber das coisas do céu, das coisas sobrenaturais. Quando você pegar a sua Bíblia e começar a estudar a vida de Jesus, os 4 evangelhos, o desejo que Deus vai colocar no seu coração é de você querer levar este Jesus que está aqui na palavra às pessoas, para que eles também tenham essa experiência. Então é uma preguiça espiritual de tirar um tempo na sua casa para pegar a sua Bíblia, só você e Deus, e você começar a estudar essa palavra. Mesmo que você não saiba falar de Jesus, Deus vai capacitar você, porque Deus escolhe os fracos, não escolhe os grandes. São os fracos, são os pequeninos, são os pobres, é esse que Deus escolhe. Porque muitos dos grandes, muitos dos ricos não querem ouvir a sua palavra. E os pobres sim. E os fracos e os humildes sim. Então, meu irmão, se volte para a palavra e queira mudar a sua vida. Porque Deus quer transformar e renovar a sua vida. A palavra de Deus hoje que nós vamos ler é
Lucas capítulo 10, no versículo de 1 a 9, que diz assim: Depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos e mandou-os 2 a 2, adiante de si, por todas as cidades e lugares para onde ele tinha de ir. Disse-lhes: Grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem mochila, nem calçado, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em toda casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. Se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz. Mas se não houver, ela tornará para vós. Permanecei na mesma casa, comei e bebei, do que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que se vos servir. Curai os enfermos, que nela houver, e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui nós vemos Jesus mandando 72 discípulos. Pela quantidade de pessoas que existiam, vou falar daquela época, já era bastante. Só 72. Como que para servir ao Senhor é poucas pessoas. Sempre foi poucas pessoas. As pessoas, elas têm receio de servir a Jesus. Parece que tem medo de Jesus, medo de trabalhar para Jesus. Meus irmãos, ao ponto de Jesus falar para eles: grande é a messe. Então, quer dizer que tem muito trabalho a se fazer para levar a palavra de Deus, o evangelho, a boa nova às pessoas. Tem muito trabalho. Aí ele continua: mas poucos são os operários. São poucas pessoas que trabalham. É um gato pingado de gente que trabalha para Jesus. Você vai na igreja, é pouquinhas pessoas. Você vai em qualquer lugar, é para ajudar um necessitado, é poucas pessoas. É para trabalhar na igreja, é poucas. Para trabalhar na catequese, é poucos. Para trabalhar na renovação carismática católica, é pouco. No grupo de oração, é pouco. E é mesmo. Por isso nós pedimos ao Senhor que envie mais operários. Por que as pessoas têm esse afastamento de Deus? Por causa do pecado. Não se dobram. Mas um dia, irmãos, nós vamos prestar conta a Jesus o dia que nós morrermos. Vamos prestar conta a Jesus da nossa omissão de não trabalhar na vinha do Senhor. E todos nós somos chamados a evangelizar. Todo batizado precisa falar de Jesus às pessoas. Tem que falar. Aí ele continua: rogai ao Senhor da messe que manda operários para a sua messe. Jesus manda pedir para Deus mais operários, ao Senhor da messe. Jesus é Deus, peça a Ele mais operários. Deus vai enviar, mas nós temos que saber que sempre vai ser poucos. E mais ainda, no meio destes poucos, os que se destacam pode ser criticado por esses irmãos que trabalham junto na vinha do Senhor. É muito difícil. Como que pode ser tão difícil servir ao Senhor? Nós precisamos ter um coração muito pacífico e equilibrado para trabalhar para o Senhor, porque atiram pedra sempre nos cristãos, ainda mais aquele que serve ao Senhor com muito amor. Nós vemos os santos sofreram muito até dentro da igreja, por padres que fizeram, por ter uma autoridade um pouco maior, fizeram santos sofrer. Está na história da igreja. Diz assim no versículo 3: Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Você já pensou você mandar cordeiros no meio de lobos para ser, claro que vai ser atacado e muitas vezes devorados. Nós vemos
Pedro. Os lobos foram aquele povo de Roma que matou Pedro crucificado de cabeça para baixo. São Paulo foi a Roma pregar o evangelho de Jesus e por causa de Jesus foi decapitado. Então Jesus envia cada um de nós no meio de lobos. Então nós temos que saber que nós estamos sendo enviados no meio de pessoas más, pessoas que vão fazer o mal para nós. A nossa esperança é de servir ao Senhor e no final da vida receber a coroa da glória e viver para sempre com Deus. O sofrimento que nós vivemos aqui por causa de Jesus não é nada perante o que nós vamos receber de Jesus, a glória eterna, a glória do Senhor. O Senhor fala aqui também que vai nos enviar nas cidades para levar esta palavra nas casas onde convidar. Lá o operário, ele é digno do alimento, recebe o seu alimento, e assim eles viviam naquela época. Não recebiam nada para pregar a palavra de Deus, trazendo para os nossos dias hoje, quantos pregadores e músicos que falam de Jesus, que cobram fortunas para levar a palavra de Deus. Essas pessoas não são cordeiros, não estão levando a palavra de Deus, estão lá por causa do dinheiro, fortunas para levar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que de graça recebei, de graça dai. O que ele quer dizer? Que nós vamos receber ofertas de pessoas, como aqui, como o que essas pessoas vão lhe oferecer, está na palavra de Deus, e cobram fortunas, ficam milionários com a palavra de Deus, pregando, mas por dentro são lobos devoradores que estão devorando as ovelhas. Que Deus Todo-Poderoso abra os nossos olhos para nós ver e ter discernimento quem é cordeiro, quem é pastor verdadeiro e quem é aquele que prega a palavra de Deus não sendo lobo, mas sendo um homem de Deus que nos leve para Deus. Deus te abençoe.